E sejam bem-vindos a mais um Tarot News. Hoje temos novamente um convidado especial. Já vamos falar dele. Ele chama-se Edson Jordão. Já vamos perceber o que é que o Edson faz. Já o vamos introduzir. Mas, antes disso, mais uma vez, os nossos cumprimentos, os nossos muito obrigados por estarem a assistir ao nosso Tarot News. Débora, a partir de Brasil, São Paulo. Débora, como estamos? Daniel, fantástico, porque hoje é um dia grandioso. Nós vamos entrevistar o Edson Jordão, uma pessoa maravilhosa, diretamente de Curitiba, no Brasil. Olha só que oportunidade, né? Então, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está entrando agora no nosso Tarot News. Teremos uma entrevista maravilhosa sobre constelações familiares, mas com muitas outras, vamos dizer assim, terapias. Seja bem-vindo, meu querido Edson, meu constelador. Seja bem-vindo, Edson. Seja bem-vindo, meu querido. Oi. Seja bem-vindo. Obrigado. É um prazer estar aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite, como você mesmo já disse para todo mundo. Vamos contar um pouquinho do que eu sei, do que eu poderia compartilhar de constelação. Estou dizer para vocês como é que essa ferramenta maravilhosa chegou na minha vida e como ela pode... E é uma ferramenta de transformação muito grande, né? Eu sou terapeuta por causa de constelação familiar. Edson, uma pergunta que nós costumamos fazer muito aos nossos entrevistados é: como é que este mundo chegou a si? Quando é que tudo começou? Este Perfeito. Mundo da terapia, este mundo de abraçar estes conceitos mais da cura, do equilíbrio. Como é que isto chegou à sua vida e quando é que isto entrou na sua vida? Bom, a minha primeira formação, eu sou engenheiro agrônomo, depois engenheiro de segurança do trabalho. E talvez até por essa última especialização, o olhar já mais para o lado humano já vinha se destacando. Embora a agronomia é basicamente também olhar para o homem. Mas, por volta uns 12 anos atrás, em busca de desenvolvimento pessoal e de resolver problemas pessoais, eu conheci a constelação. E o negócio fez uma mudança tão grande, porque aí eu conheci como cliente. E mexeu muito comigo, porque as possibilidades e a própria lógica do negócio, que não fazia lógica no pensamento cartesiano, né? Tinha que criar um pensamento, abrir a cabeça para algo diferente. Mas eu comecei a participar efetivamente de grupos de constelação, até que eu fui convidado por duas consteladoras muito tradicionais em Curitiba para trabalhar com elas na organização de um curso. E, junto com essa organização de um curso, fazer o curso, né? E foi fantástico, porque a partir daí fazia um curso que veio de encontro às minhas buscas, porque tinha bastante apoio de física quântica e de informações, de teorias que o pensamento do engenheiro não estava para abrir mão, né? Tinha que fazer alguma lógica, eu teria que encontrar nisso tudo, né? Mas nessa busca do maior aporte científico possível, é lógico que eu reconheço, a constelação é um fenômeno maravilhoso, ela ainda não está na categoria das ciências oficiais, porque tem muita coisa ainda para ser provada, mas na prática ela já é uma ferramenta, porque ela já provou que é no dia a dia, né? A partir disso, dessa convivência com a constelação, outros horizontes foram se abrindo. Aí é uma busca, né? A gente começa a perceber que tem um mundo atrás daquela cortina do certinho. Aí outros processos me preparar para ser um terapeuta, então todas as ferramentas que foram aparecendo, alguns cursos de pós-graduação, alguma formação em terapia floral, coaching, meta-coaching, que é um processo maravilhoso, e ferramentas outras que são aporte de alguma forma para a constelação. Numa determinada altura, panorama neurosocial, que é uma
ferramenta da psicologia do espaço mental que traz possibilidades infinitas, uma PNL mais profunda, mais recursos, terapia da linha do tempo, que é fantástica como processo terapêutico para a resolução de emoções guardadas. E, de alguma forma, tudo isso são ferramentas que vão trabalhar em aporte à constelação. De alguma forma, mesmo quando eu não atendo com constelação, o conhecimento está implícito, né? E aí, usar a ferramenta é quase que automático. Você está lidando com terapia da linha do tempo, mas a visão sistêmica está implantada na gente. Então, a grande transformação na minha vida foi, sim, a visão de um processo sistêmico, da vida como um sistema. E aí, realmente, as coisas ficaram mais fáceis e possíveis. Isso contando um pouquinho, né, de como eu cheguei nessa Edson, história. é delicioso estar a ouvi-lo falar, porque temos aqui, estamos perante uma pessoa que abraçou vários conhecimentos, adaptou esses conhecimentos, aplicou esses conhecimentos, mas se alguém que nos esteja a ouvir que não faça a menor ideia do que é constelações, o que é que nós podemos transmitir a essa pessoa sobre o que é a constelação? Em que é que se baseia? O que é que pode ser útil? O que é que pode ser benéfico para nós fazer uma constelação? Perfeito. Às vezes a gente fala assim, né, como se todo mundo soubesse do que se trata, mas a constelação é uma ferramenta, é um processo que pode ser terapêutico, de acordo com o que você faz com o resultado do que a constelação mostra, que foi desenvolvida como a gente conhece hoje, como essa ferramenta, pelo Bert Hellinger, um alemão que era um padre missionário e, através das buscas dele, do próprio trabalho dele, da observação de comportamentos humanos, principalmente, de princípio, de primeiro momento, em tribos na África, mas, a partir dessa observação, ele foi normatizando alguma coisa que, de alguma forma, o pensamento, a forma do que a constelação faz, já existia de alguma forma, mas precisava de uma estruturação, de um pensamento filosófico. Existem correntes que falam, o Bert Hellinger é o fundador da constelação, até livros. Na verdade, eu entendo, e pelo que eu conheço, ele foi a pessoa que tornou ela possível como ferramenta, ele trouxe isso para o alcance de todos nós, para que essa ferramenta possa, sim, ser a transformação. E o que é isso, então, essa constelação? Que a gente, primeiro em constelação, você já pensa no céu estrelado, né? Na verdade, é essa disposição da gente diante da nossa família. É um olhar sobre como eu vivo em relação à minha estrutura dos meus antepassados e, por consequência, aos meus sucessores. Mas, de primeiro momento, a energia e a forma que eu recebo e como eu conduzo a minha vida a partir dessa relação com os meus antepassados. E isto é uma coisa, como que eu diria, não é religião, é uma coisa básica e estruturalmente do meu corpo. Se as pessoas que são espiritualistas, que acreditam que dentro desse corpo mora o espírito, são duas coisas distintas. Lógico que a constelação pode olhar para isso e olha, mas o que o Bert trouxe e olhou é a história que este corpo traz e a influência que ele recebe de primeiro momento dos antepassados diretos. Não estamos excluindo, e ele, no próprio final da vida, criou as constelações espirituais, abrindo caminho para um olhar muito mais amplo. Mas o que estrutura a origem do pensamento é eu e a minha estrutura familiar. Como chega até a mim essa força dos meus antepassados? Essa força que a gente chama de energia, e que são as energias que me movem e que me levam para tomar atitudes que eu tomo na vida. Como eu lido com esses emaranhamentos familiares? Porque, às vezes, em função de algumas coisas, o Bert, então, ele estabeleceu, para facilitar, para tornar isso didático, 3 ordens, que a gente chama de ordens do amor, que são as ordens que, de alguma forma, elas são os que dão o aporte teórico para a constelação. São 3, basicamente, só 3, que é pertencimento,
eu falo rapidamente já de cada uma, ordem ou hierarquia e equilíbrio entre dar e receber. Então, qualquer coisa em desacordo dessas três provoca uma infinidade de combinações e de possibilidades que faz com que a gente não flua na vida. Por exemplo, quando a gente fala pertencimento, eu estou dizendo assim, eu só existo porque tem um pai e uma mãe. A gente, enquanto espécie, precisa de um gameta masculino e um gameta feminino para que a vida continue. Então, eu só existo porque eu tenho um pai e uma mãe. Há muita dificuldade nas pessoas em compreender isso no sentido de que, lógico que tem gente que nunca conheceu o pai. Tem gente que não conheceu porque o pai não estava vivo, e tem gente que não conheceu porque, às vezes, ele passou pela vida da mãe só o suficiente para me tornar a minha vida possível. E sim, como você estabelecer uma relação de respeito e de amor com esse ser que você não tem ideia? Mas a lembrança dessa primeira coisa, desse pertencimento, é que eu só existo porque esse ser, de algum momento, ele se encontrou com a minha mãe e tornou a minha vida possível. Então, a gente fala aqui da vida. Eu gosto de, quando eu explico para os clientes, dizer, olha, se você for largado numa sarjeta, alguém vai te criar. Você pode ser, às vezes, criado muito melhor do que até com quem tinha, ou não importa. Mas alguém só pode criar você porque você foi feito. Se a gente não existir, a gente não tem como ser criado. Então, a vida só tem um caminho. O pai e a mãe que eu tenho. E essa noção e essa aceitação é um dos princípios básicos para que a vida possa fluir. E a gente vai usar os termos sim, papai, sim, mamãe, que é a condição de olhar para o pai e para a mãe e dizer sim, é o pai que eu tenho. Aí entra na questão do pertencimento, que é essa estrutura de geração e de início da vida. A ordem é um momento que eu cheguei. Eu sou o primeiro, eu sou o segundo, eu sou o terceiro. Eu vim depois dos meus pais, então, pela própria ordem, eu tenho que me colocar depois, porque eles têm precedência, todo mundo que veio antes. Então, sim, as pessoas mais velhas sempre vão tendo precedência. Lógico, depois eu vou falar rapidamente de uma diferença entre a constelação estrutural de família e empresa, porque aí a ordem dentro de uma empresa, ela tem duas vertentes, o organograma da empresa e o tempo de trabalho das pessoas dentro da empresa. Mas são duas coisas extremamente importantes que vão estar dentro dessa questão da ordem. E uma outra questão que é muito importante, que é o equilíbrio entre dar e receber. Didaticamente, eu gosto de dizer assim, que existe um equilíbrio horizontal e um vertical. O horizontal é esse que a gente faz com os pares, com os relacionamentos, marido, mulher, irmãos, colegas de trabalho, amigos, parentes. E o vertical com pai e mãe. O Bert incluía nesse vertical professores, principalmente o professor que alfabetiza, porque são coisas impagáveis. Como que eu vou fazer equilíbrio entre dar e receber entre duas pessoas? Já é complicado. O que faz as relações não se sustentarem, a grande maioria das vezes, é um equilíbrio que não está feito. Porque esse equilíbrio é baseado em valores. E os valores são individuais. E, às vezes, o que é valor para uma pessoa não é para outra. E aí a compensação do equilíbrio não se faz. Mas como eu faço esse equilíbrio com a vida que eu recebi dos meus pais? Eu preciso fazer esse equilíbrio como? Eu não tenho como pagar a vida. A gente faz isso adiante, tendo filhos, tendo uma vida que colabore com a evolução do processo humano. É comum, por exemplo, que pessoas que não têm filhos acabem, de algum momento, trabalhando em algum tipo de processo de profissão de ajuda. Mesmo a própria educação, terapias, de alguma forma vão compensar essa não ter filhos em passar adiante a informação para o mundo.
Não é regra, mas é uma tendência e é comum que isso aconteça, porque é onde a pessoa se sente bem e se sente realizada, fazendo a parte dela no mundo. Porque senão parece que a única forma de compensar os nossos pais é tendo filhos. Eu digo não, é tendo uma vida digna com valores que são de cada um. O que é digno para mim nem sempre é para outra pessoa, mas se para ela é verdade, né? Então, essas três coisinhas fazem tudo, e a constelação vai ser uma ferramenta que vai permitir quando uma dessas coisas ou um conjunto delas não está fluindo. Então, a constelação, então, fazendo um resumo, é a ferramenta que vai nos permitir perceber aonde esse fluxo, aonde essa energia não flui naturalmente. Eu gosto de, às vezes, usar algumas metáforas, porque é mais fácil das pessoas entenderem. Existem leis que são óbvias, porque a gente já tem conhecimento aprovado. Como é que flui a gravidade, por exemplo, né? Eu uso sempre esse exemplo porque eu acho que ele é fácil da pessoa entender. Uma cuba, uma bacia, uma pia com água, quando você tira, abre o tampão, a água vai sair e ela vai girar. Automaticamente ela vai criar um movimento, porque é a lei da gravidade. A física explica isso tranquilamente, sem problema nenhum. Mas por algum momento, se você quiser, você faz uma força contrária, ela vira ao contrário até um tempo, até que estabilize de volta. Então, as energias da constelação, que a constelação olha, são energias parecidas com esse tipo. É um fluxo de energia que chega para a gente, de alguma forma, que essa é a ciência para provar isso, ainda está em estudo. Tem muita teoria de física quântica que vai dando justificativa, mas estou dizendo, teorias de física quântica. Vão trazendo informações que vão dando justificação. Hoje, o que a gente tem de concreto? Funciona. Então, o Bert Hellinger disse assim, é um fenômeno e fica por aí mesmo. Quem quiser vai achar a definição e vai estudar. Lógico, é uma questão de própria ciência, o mundo está sempre buscando. Hoje, na panorama social, é uma das ferramentas que trazem um pouquinho já uma explicação do aporte científico, porque essa parte da psicologia mental está estudando como o que está aqui dentro se reflete fora, como a minha relação com as coisas e principalmente com as pessoas começa aqui dentro. Se eu mudo como isso está aqui dentro da minha cabeça, a relação externa muda. Praticamente é o que a constelação faz. Ela usa um outro caminho para propor para você uma outra situação. Aí vão ter um monte de outras teorias para dar aporte a tudo isso, porque a constelação de primeiro momento, ela trabalha com pessoas que vão acessar esse campo, aí entra o lado mágico, né? Elas vão acessar essa informação do cliente, sem conhecer o cliente, porque aí não é um psicodrama, porque não é uma coisa pré-estabelecida. Eu digo para você, põe alguém aqui ser das pessoas que estão aqui, ser o seu pai, alguém para ser a sua mãe. Esse colocar essa pessoa, isso é o que o Bert chamou de constelação. Eu nem sei falar a palavra em alemão de origem a constelação, que não é constelação. É alguma coisa parecida com colocação. Mas, para a tradução do português, foi a palavra que expressava mais, porque também é essa coisa da distribuição. É sonoramente mais agradável e consegue expressar. Mas, então, distribuir as pessoas de acordo com o que você está sentindo naquele momento é constelação. Isso é o constelar. Aí, cada pessoa que faz parte desse grupo, se permitindo não pensar, mas deixar que essa energia que de alguma forma chega, e é isso que surpreende as pessoas, não sei por que eu olhei para aquela pessoa e me deu vontade de chorar ou de rir. A gente vai tendo reações que vão mostrando para o cliente o que acontece no mundo interno dele. E quando essas mudanças ou esses movimentos vão se apresentando, ele começa a fazer compreensões.
Eu me lembro, e quando eu era estudante ainda, só representante, alguém disse, meu Deus, o meu pai é um homem de quase 2 metros de altura, magrinho, e eu olhei para você, baixinho, gordinho, você não tem nada do meu pai, mas era o meu pai, eu tenho certeza que era o meu pai. Assim, a energia de como você se comportava, para mim, eu simplesmente estava seguindo o movimento. Então, isto é o fenômeno que o Bert diz. Os representantes entram em contato com essa energia desse campo e começam a mostrar esse enredamento que existe naquele tema que o cliente está olhando. Lógico que a gente pode trabalhar, isso é a forma clássica de trabalhar. Hoje, no processo de pandemia, a gente praticamente intensificou o trabalho individual. A gente individualmente trabalha com bonecos. Como a gente fala de energia, a primeira vez que eu ouvi, por exemplo, falar de uma constelação, deixa eu ver, hídrica, que bota os bonequinhos em cima de uma bacia e flutua, eu falei, isso é brincadeira. Mas sim, se você entende um campo de energia, por que não? Existe a constelação com cavalos, em que não tem uma pessoa representando, é uma porção de animais que começam a fazer um movimento e traduzem para a pessoa que está lá como cliente aquilo que ela. Porque aí cada animal vai ser um dos representantes, em vez de ser gente, é um cavalo. Por quê? Porque o campo independe da vontade de quem está fazendo. Se o cavalo é um animal sensível que é capaz de se movimentar nesse campo. E aí, como ele faz acesso a esse campo, ele mostra coisas que o representante faz. Então, isso é o primeiro. Quando a gente trabalha no processo individual, a gente não está trabalhando com essa informação do campo dessa forma. E é muito mais, e mesmo para quem não conhece, mas é muito mais o que é panorama social, que é um reflexo do que está na mente da pessoa, para que aí você possa entender, baseado no comportamento ou nas teorias que o Bert organizou, para a gente fazer disso uma ferramenta de mudança para a pessoa. Que é o primeiro, né? Sim, desse primeiro impulso do que é a constelação. Eu não sei se está claro, então, por favor, se falta alguma coisa para que. Não? Supondo que vocês também não conheçam nada de constelação, o que falta eu dizer para essa compreensão chegar? Bom, sim, força. Por exemplo, Edson, o que eu posso constelar? Então, nós estamos falando de organização e de ordem, e de qualquer coisa que não esteja provocando que essas coisas não estejam fluindo naturalmente. Então, praticamente tudo que diz respeito a relações humanas, a um sistema é constelável. A minha saúde, a minha capacidade de trabalho. Eu acabei de fazer uma constelação sobre uma pessoa que está fazendo um processo de doutoramento. Ela está na terceiro momento de doutorado e a dificuldade em completar a tese. Ela tem os artigos científicos todos escritos, mas tem algo que trava, e essa é uma dificuldade recorrente. Então, é um assunto, é um tema, relações interpessoais, relações de casais, relações com o dinheiro, isso é muito procurado. Basicamente, assim, é lógico que, eu brinco sempre, o problema só muda de endereço, né? Mas as pessoas vêm procurando relacionamento e dinheiro, prosperidade, só que, por incrível que pareça, o que faz a pessoa não ser próspera ou não conseguir um bom marido ou uma boa esposa é a mesma coisa. É a mesma energia, é o mesmo, parte do mesmo lugar. Mas a gente vem de sistemas diferentes. O Bert dizia assim que ele chama de alma nos livros, na teoria, que a gente tem uma alma pessoal, uma alma da família e uma da comunidade. Eu gosto mais da tradução de consciência, porque implica em uma visão menos religiosa, para não confundir, né? Não que a alma não exista, mas eu digo, essa energia da consciência pessoal, a energia da consciência da família e a energia da consciência da comunidade. E eles dizem, uma grande consciência. E que em relação entre nós, a essas consciências, a gente tem ações que são consideradas normais ou não. E para a grande consciência,
não está, entre aspas, perdendo tempo com o que você está fazendo. Tem uma lei maior, você tem um movimento e todo movimento tem uma reação. Então, o problema não é lá com a grande consciência, o problema são nas consciências, nas interconsciências. Como eu me comporto diante de uma sociedade que tem um determinado hábito. É lógico que a cada dia, com a globalização, esse hábito ele toma uma força quase que universal, os costumes vão se tornando meio parecidos. Mesmo assim, as diferenças em comunidades são diferentes. Você está aqui no Brasil, aqui em Curitiba, a gente tem um tipo de comportamento pessoal, você vai em Portugal, para as mesmas reações, o comportamento das pessoas são diferentes. E aí, a comunidade, antes da comunidade, as próprias famílias. Cada família tem um costume, uma tradição, e aí, em função desse costume, essa tradição, entra a primeira ordenzinha do pertencimento. Eu, para pertencer a uma família e para me sentir pertencente, eu começo a repetir padrões. E é comum, principalmente, quando algo não está funcional, que eu repita justamente o padrão que chama atenção. Então, eu não vou repetir a maestria de inteligência do meu avô, eu vou repetir o hábito dele de encher a cara de cachaça, por exemplo, o vício da bebida, ou vou transformar esse vício num outro vício, mas por quê? Eu repito o padrão do meu avô de uma forma que eu posso dizer, tá vendo? Eu sou toda dessa família que eu faço igual. E o igual o que é? O certo parece que a gente não enxerga, né? A gente vê aquilo que não está fluindo, que de alguma forma entra em desacordo com esse pensamento coletivo. Então, Débora, tudo pode ser constelado se tiver relacionamento com inter-relações. Eu dentro da família, eu dentro do trabalho, a minha saúde. A gente tem vertentes e linhas maravilhosas para constelar a saúde. Tem várias pessoas aí pelo mundo que são pesquisadores e estudiosos só disso. Tem gente que trabalha com a constelação e com o pensamento do Dr. Hammer, da Nova Medicina Germânica, trazendo essa informação para a constelação do Bert Hellinger, unindo essas duas informações e tendo um trabalho fantástico. Então, tudo se você olhar assim, se é um problema que está ligado a uma convivência social, é constelável. Então, é comum, por exemplo, eu tenho clientes de terapia que vieram para a terapia depois de uma constelação. A constelação mostrou o processo e ela não deu conta daquilo. Então, eu não dou conta de ficar sem raiva da minha mãe. Então, sim, aí não é a constelação que vai tirar a raiva da minha mãe. Talvez eu vou ter que usar outras ferramentas para trabalhar. E no caso da TLT, é uma das ferramentas, que é para eu lidar com essa energia da raiva. Mas a constelação mostrou o caminho, mostrou que a raiva era o meu atrapalho. Como a maior parte das vezes, a constelação mostra em algumas doenças a emoção que está levando isso. Os cânceres, a grande maioria deles, estão ligadas à raiva e tristeza. E abandono. E aí, isso tem vínculo com a minha estrutura de família, ou com o meio que eu vivo. Quando eu tenho estabelecido essa relação, esse fluxo natural com a minha origem, normalmente, não que eu não vá ter o problema, eu dou conta do problema, é diferente. Sim. É aquela coisa assim, a vida é o que é, mas como eu saio lá na frente dessa situação? Você pega situações assim, pessoas que trabalham juntas, que têm a mesma classe social, praticamente tem o mesmo cargo, vamos dizer assim, e uma é totalmente próspera, a outra vive endividada. E se você vai olhar, não, eu tenho 2 filhos, outro tem 2 filhos, tudo igualzinho. Por que um dá conta, outro não dá? Porque prosperidade não é só ganhar dinheiro, né? E aí, lógico, é muito intrínseco, porque eu volto a dizer, quando a gente tem valores incluídos, valores são pessoais, e extremamente únicos para cada um. Até às vezes o mesmo valor tem uma conotação e uma configuração diferente entre eu e você, mesmo que para a gente fala, por exemplo, que honestidade.
Às vezes, a honestidade para você e a honestidade para mim são coisas bem diferentes, embora tenham uma mesma origem. Então, isso é muito pessoal. Mas aí, esse, é, esse valor, ou essa mudança, isso que é diferente, vai fazer com que o comportamento da pessoa apresente resultados diferentes. E é o olhar para como eu estou dentro desse enquadramento da minha família, que a constelação permite. Isso para a família, nós estamos falando porque a gente recebe lá, não, constelação familiar. Mas ela é organizacional, ela trabalha com empresa, porque o princípio sistêmico existe. Uma empresa é um sistema. Edson, Então, tudo que é sistema... Deixa só eu fazer uma pergunta para você. Se também existe a influência da pessoa nascer num determinado país, receber aquela cultura daquele país, né? E depois passar a viver num país completamente diferente. Eu dou o meu exemplo, eu nasci na África do Sul, os meus pais são portugueses, e depois eu acabo por vir para Portugal. Isto, de uma certa maneira, é estudado nas constelações, é possível avaliar-se, tem impacto? Basicamente, mais do que onde eu nasci, mais a minha origem étnica. Sim, por exemplo, o nosso país aqui, Brasil, é um país formado por imigrantes. Não que, por exemplo, em Portugal não tenha imigrantes, mas a nossa estrutura aqui foi totalmente estruturada como você. Nasceu num país que existiam os nativos, mas a organização do país como país foi feita por migrantes. Então, você nasceu na África do Sul porque os seus pais foram para lá, ou os seus avós, eu não sei quem foi, para trabalhar para a construção. Mas você levou com você, e essa energia do processo da origem dos nossos pais. Lógico que eu vou receber a influência desse lugar que eu vivo, que eu nasci, mas é o que está envolvido na energia que isso traz. Então, por exemplo, aqui no Brasil, que a miscigenação é bem grande. Então, a gente tem uma pessoa que aparece aqui, fala, minha avó era índia, o meu avô era sueco, aí do outro lado o meu pai era de Portugal, a minha avó nasceu na Espanha, e aí você começa a olhar, numa pessoa só tem... e o meu avô, da parte lá da minha mãe, foi escravo. Então, é negro. Quer dizer, aí essa influência, por exemplo, existem ações e fatos que são muito marcantes. Por exemplo, pessoas que conviveram com o nazismo ou com a grande diferença de pensamento do nazismo ou para um judeu. Então, essa opressão. Quem passou por isso é uma coisa bem marcante, dura gerações, muito mais do que, às vezes, outros atos que são menos intensos como energia. Então, escravidão é uma coisa que a gente já está há alguns anos, graças a Deus, longe da escravidão, mas o comportamento e a energia do que as pessoas sofrem por isso ainda é muito presente. Então, o país que eu nasci tem influência, mas muito mais o fato com a minha relação com esse processo. A minha origem, por exemplo, eu sou basicamente assim, eu sou brasileiro, meu pai é brasileiro, a minha mãe é brasileira, mas os meus avós são espanhóis e portugueses. Então, eu tenho a minha influência social pela escravidão, mas na minha história, no que está aqui dentro do que a história que esse corpo vem trazendo, não tem, a escravidão não interfere no meu comportamento em relação a isso que eu trago da minha família. Percebe? Mas sim, o que aconteceu do meu avô, por sair de Portugal, atravessar o oceano num vapor, um mês de viagem, né? E todo esse processo. Nesse processo, a minha avó, a mãe do meu pai, adquiriu meningite, então ela não sobreviveu
Meu pai chegou no Brasil com a avó materna dele, que foi quem praticamente criou ele. Então, e isso faz, sim, muita diferença na minha história. Respondi? Perfeito, perfeito. Respondeu da perfeição. Mas sim, Débora, Então, ias a tá bom. Mas eu ouvi já, conversando com você mesmo, você me contou que aí em Curitiba já tem vários casos de divórcios que têm filhos, né? Aonde a constelação ela é indicada para a criança e para os pais, não é isso? Ou eu me enganei na... A Não, constelação... talvez assim, a constelação sempre é indicada onde há uma disfunção. Por exemplo, é, os pais separados, às vezes, até. Aí é uma coisa que é consequência da outra. Eu sempre uso assim: não tem ex-pai nem ex-filho. Não, Então, não tem. um casal que se separa e tem filhos, talvez seja por essa vertente que você está querendo, e o que a gente já comentou, os filhos são fruto dessa união, e você vai ter esse filho com aquele pai para sempre. Então, o teu filho não tem um ex-pai. Você pode ter um ex-marido, mas o teu filho não tem ex-pai. E você só vai poder também dar lugar para um outro se você permitir que isso flua. Então, por exemplo, um caso que talvez volte um pouco mais do que a separação, mas uma mãe que chegou para mim com uma angústia muito grande por dificuldade de relacionamento com um filho de 9 anos. Ela chegou assim, num estado de angústia muito profundo. Eu não crio um filho, eu crio um inimigo, é terrível. Eu amo meu filho, mas tem hora que ele é tão difícil comigo que eu me pego odiando ele. Então, você imagina o tamanho do conflito que ela estava. Um conflito interno, porque, sim, era uma criança desafiadora. Mas, estudando esse sistema, essa reação, essa família, chegou um momento em que o representante da criança olhava o tempo inteiro para um lugar e eu percebi, e aí coloquei um representante, e ela olhava para era uma mulher. E aí eu perguntei, seu marido, você é a primeira esposa? Nossa, ela já soltou um palavrão, corou, ficou sem graça, porque ela abominou, falou, aquela, xingou a existência dessa primeira esposa. E a criança olhando, só olhava e sorria e fazia um movimento de aproximação com essa primeira esposa do pai, no caso da criança. E aí, fazendo algumas perguntas, e foi qual era a relação. Essa pessoa, eu brinco, o marido tinha separado, mas ela não tinha separado o marido. Eu falei, então vamos resumir. Essa pessoa sofre? Sofre muito. Porque é pela dor que ela faz as atrocidades que ela faz. Sim, ela contou alguma coisa, era aquela, tipo, terrível. Mas ela estava no sofrimento dela tentando sobreviver. E o que essa pessoa do lado de cá e o casal todo fazia quando olhava para essa primeira mulher? Excluía. Isso é uma coisa que a gente olha, o que é exclusão. E a outra coisa, existe uma ordem. Essa mulher, de alguma forma, foi a primeira esposa do marido. E eu reconhecer isso e dar um lugar, e reconhecer a dor dela, é olhar para ela como um ser. E sim, eu só tenho um marido porque você perdeu o seu. E você veio primeiro, e eu reconheço isso. Eu ainda brinquei. Não se trata de chamar para tomar o chazinho da tarde junto, mas é reconhecer que ela efetivamente sofre e que ela efetivamente tem uma dificuldade. Mas você deixa com ela o que é dela, porque isso é que as pessoas. Porque a gente entra numa coisa que é muito séria, a gente entra no julgamento. Quando eu entro no julgamento, eu perco toda a minha força, porque o julgamento é o meu olhar sobre uma coisa que é do outro. E o que é verdade para cada um é tão único, né, das pessoas. Então, essa criança, de alguma forma, olhava com gratidão a essa pessoa, porque ela sabia que o sofrimento, energeticamente ela sabia, porque o menino nunca ouviu essa mulher, que a vida dele era possível graças ao sofrimento daquela mulher. Quando a mãe fez toda uma dinâmica e reconheceu
aquela pessoa e reconheceu a dor dela, a relação dela é impressionante, porque recentemente eu vi uma postagem no Facebook, eu fiquei numa alegria, ela com a menina, assim, numa exuberância de alegria, o meu filho, não sei o que, já agora com 12 anos, né? Então, é isso que a constelação mostra para a gente, porque ela não tinha, se a criança não mostrasse para onde ela estava olhando, a gente não ia ter ideia de onde vinha essa animosidade com a mãe. E, na verdade, essa animosidade vinha porque a criança sentia gratidão que custou a vida dela. E isso vale para toda a história dos nossos antepassados, porque a nossa vida não chegou aqui de gracinha, né? Quantas pessoas sofreram para que eu esteja vivo aqui? Porque para um antepassado meu sobreviver, hoje a coisa não é assim, a gente tem uma consciência maior, mas quanta gente não morreu? E qual é a consciência que eu tenho para essas pessoas que, de alguma forma, não são lembradas, mas que se elas não tivessem, tipo, sido saído ou sido tiradas do sistema, eu não tinha nascido. Sim. E aí, essa dor e esse sofrimento é uma questão de reconhecer. E aí, esse é um ensinamento que eu acho fantástico da constelação, que é você olhar para quem veio antes e dar um lugar a todo mundo. E aí a constelação permite que você perceba o que não está fluindo. Então, nas relações de pai e filho, pais e filhos e pais separados, a presença e a forma de você se referir a esse pai ou a essa mãe faz toda a diferença para esse filho. Então, o pai do meu filho, o pai da minha filha, a mãe do meu filho, a mãe da minha filha, porque esse é um lugar imutável. Quando eu falo meu ex-marido, até eu, minha ex-esposa, eu coloco aí uma conotação, às vezes até o ex já por si só parece que é meio, porque já não é mais, então já não tem valor, né? Agora não, esse é para sempre, o pai do meu filho, o pai do meu filho. Sim, Então, totalmente. isso é muito importante. Oi? Sim, é importantíssimo dentro desse processo, porque traz uma outra consciência também para quem está fazendo. E o que é assim muito mágico, pelo menos eu particularmente por ter feito constelação e nada é falado efetivamente. Esse é o grande, né? Vamos dizer assim, a grande diferença. Você está com o constelador falando qual o tema, e o constelador vai chamar as pessoas para dentro, né, daquele sistema incorporarem as respostas, né? E eu me lembro muito bem que assim, o que eu fui constelar, eu não tinha, eu fui para constelar uma coisa. Chegou na hora, né? Chegou na hora, foi outra coisa. Porque, na verdade, eu não tinha, vamos dizer assim, eu fui com um propósito, mas não era aquele propósito que eu tinha que trabalhar, era um outro propósito. E o sistema trouxe. Só foi o elo de ligação com você até a constelação, né? Aquele Exatamente. propósito te trouxe. Mas, no Exatamente. fundo, se você olhar o que a constelação mostrou, lá na frente fez transformação no teu propósito. Completamente transformação no meu propósito. Completamente, porque eu fui para trabalhar uma coisa que não era para ser trabalhada naquele momento, que eu não estava pronta, vamos dizer assim, tenho essa consciência hoje. Fui trabalhar uma outra que abriu campo para outras coisas, vamos dizer assim, muito melhores, né? E ter a consciência de que passar por esse processo foi, vamos dizer assim, um abrir, né, de caminhos enorme. Perfeito. Então, relações pessoais, relações com o sistema, o que me faz sofrer, o que me faz ganhar dinheiro, o que me faz não conseguir emprego. Lógico, nós estamos num momento de dificuldade. Então, você fala assim,
Por isso que a importância daquilo que é sistêmico, aquilo que é uma coisa que é recorrente e que eu não dou conta de vencer, ou aquilo que, igual a coisa que a gente mais ouve. Na minha família, todas as mulheres têm dedo podre para homem. Isso. Então, porque tem aquela coisa da fidelidade, eu faço igual a minha mãe, eu faço igual a minha avó, que é exatamente o que eu disse, pela própria energia. Nas relações, isso é muito sério, porque há uma tendência da gente encontrar. Se eu tenho um fluxo que não flui naturalmente em mim, do feminino, eu vou me encontrar com alguém que complete essa falta. Então, com certeza, também não é alguém em equilíbrio. Então, essa completude pode até existir por um tempo. Quando eu começo a me transformar e a mudar, porque a vida é dinâmica e a gente se transforma, as relações que acabam são justamente porque, às vezes, isso já não é mais complemento. Então, quando a gente se aproxima e fica junto só por essa complementaridade, a tendência é não dar certo. Sim. Porque a vida é dinâmica, e assim, mas a minha bisavó viveu a vida inteira, viveu 80 anos com o meu bisavó, sei lá, alguma coisa com muito tempo, vamos dizer assim. Sim, só que, por exemplo, a velocidade do tempo e da informação é totalmente diferente. Completamente. Os nossos antepassados nasciam e morriam no mesmo mundo. A gente hoje não deita e dorme e acorda no mesmo mundo. A informação é muito rápida e, por consequência, a mudança. Então, a possibilidade de mudar é uma coisa que ela é real. Principalmente hoje, quando a gente fala nesse aspecto da mulher, a mudança que aconteceu e que você, na sua vida, diante da eternidade dessa efêmera vida sua, quanta mudança no comportamento da mulher, no comportamento da mulher e com a mulher já aconteceu. Muitos, diários. E olhando para trás, às vezes levaram anos e anos e anos para alguma coisa mudar. Sim, demorava. Para você descobrir uma informação, demorava um tempão. Hoje, você vai lá dar um Google, vamos dizer assim. Exatamente. Você tem a informação do agora, mas ao mesmo vai ser tempo... muito legal. Essa vai ser uma ferramenta preciosa para a gente entender. Porque se a gente para e pensa, por exemplo, numa pentatavó sua, ainda mais, por exemplo, com a história que você tem de formação, chegar a quem foi a sua verdadeira pentatavó vai ser um labirinto, vai ser talvez nem possível. Até porque em algum momento não se tinha registro. Agora, um pentaneto seu vai dar um Google assim, olha, essa era uma das 32 pentavós que eu tinha, porque são 64, né? Os pentavós são 64. Então, 32 homens, 32 mulheres. Esta é uma das 32 de quem eu descendo. E aí vai olhar, mas como é que pode? É 32 avos e eu sou a cara dessa mulher. E vai acontecer, e a gente vai ter essa prova. É por isso que eu digo, a informação muda muito, e ela vai trazer essa informação. Então, tem coisas que a gente trabalha na constelação que, com certeza, vão ter provas mais efetivas adiante. Como também tem muita coisa que, a partir do momento em que você vai ajustando os sistemas, está ajustado. Não tem mais o que fazer. Então, o que provavelmente... O Bert chegou a dizer em algum momento que vai chegar um momento em que você não vai precisar mais constelar. Ou talvez, sim, você vai... A profundidade daquilo que você constela vai sendo cada vez mais maior, e você vai podendo olhar para coisas que a gente ainda hoje não dá conta de olhar nem para a constelação, talvez ela vá se depurar e apurar para permitir isso, né? E, então, voltando para essa pergunta, falar um pouquinho que eu acho importante, que esse mesmo princípio é o que movimenta as empresas. Como você... a energia que move a empresa é essa mesma energia de sistema. Então, por isso que a constelação empresarial
é uma coisa fantástica. Aí perto de você, Daniel Bom, hoje está na Espanha. O Cecílio Regojo é conhecido no mundo inteiro como constelador e como divulgador do processo de constelação empresarial. Ele também é um engenheiro, morou muitos anos em Portugal, hoje está morando na Espanha. Mas trabalha efetivamente com o processo só empresa. E é fantástico o trabalho dele. Como assessoria para comportamentos das empresas. E, às vezes, pequenas atitudes dentro dessas 3 ordenzinhas que eu tinha falado muda o resultado de uma empresa. E assim, No Brasil, desculpa, você vai até a empresa ou o dono da empresa vem até você? Como funciona o empresarial? depende muito do que é e de quem. Porque quanto mais forte quem tiver poder de decisão, mais forte é o resultado. Às vezes, alguém procura a gente aqui, eu estou com dificuldade de gerenciar meu departamento. O dono da empresa nem tem ideia que o cara está aqui. E aí você vai olhar um pequeno pedacinho. Mas, por exemplo, aqui no Brasil, uma grande empresa, sei lá, acho que por volta do ano 2000, abriu capital para a Bolsa de Valores. Quase falei. Foi bem complicada. Numa assessoria, alguém orientando, eles publicaram nas grandes revistas semanais daqui do Brasil, Veja, Isto É, e outras desse nível, fotos pequenininhas na contracapa de todos os ex que já tinham sido ex-funcionários da empresa e agradecendo. Hoje, essa empresa é uma das maiores do mundo no ramo dela. Honraram todos Honraram a aqueles... todo mundo que, de alguma forma, fez parte. Olha, fiquei toda arrepiada Então, só de você falar. isso é fato, tá? Você vai pesquisar, você Sim, vai eu ver me quem é e lembro. como é que isso aconteceu. Estou lembrando de qual é essa Então, propaganda. então isso dentro das empresas, vai depender, então, por exemplo, o patrão, né, quanto mais, às vezes, ele faz isso quase que... Eu já vi isso acontecendo na empresa e os funcionários não têm a mínima ideia do que está acontecendo, né? Ou, às vezes, ele vem e procura num campo totalmente à parte do que ele está fazendo, o pessoal da empresa nem... Porque, sim, às vezes o cara põe lá um representante dele e está todo mundo olhando para a empresa e o que representa ele está olhando lá para o outro lado. E é muito comum isso acontecer. Quanto mais alto está o cara, a empresa meio que tem... existe uma ideia de que ela tem que andar sozinha. E ele olha muito pouco para a empresa. Ele está lá trabalhando todo dia, mas o olhar para a empresa, que eu estou dizendo, é aquela coisa interna, né, que faz com que aquele cidadão que está representando ele ache mais bonito ficar olhando para a parede do que olhar para a estrutura da empresa. Então, existem muitas formas. É comum, quando a gente lida com empresa familiar, que aí é uma coisa bem assim, que eu diria, exige uma atenção especial para trabalhar, porque tem a estrutura da família, toda empresa tem, porque todo mundo tem família, mas quando você pega uma empresa de grande porte, de um CEO a um diretor de área, não tem muita ligação um com o outro, às vezes. Dentro de uma empresa familiar, o diretor é o pai, o vice-diretor é sei lá, o presidente é o filho, a financeira é o outro filho, o RH é a mãe ou a irmã. Quer dizer, então, você leva para dentro da empresa a estrutura da família que você tem. Então, por isso que é muito importante, quando você for trabalhar uma constelação empresarial, que esse olhar de que uma família que gerencia faz toda a diferença, porque você tem que entender que está levando para aquela empresa aquilo que é da família também, né? Exatamente. Então, assim, isso é uma das coisas que a gente trabalha com constelação. E aí vai depender do Carlos tem um monte, né? Porque são já alguns anos de experiência e para cada coisa que aparece, a gente vai vendo comportamentos e como é que isso surgiu.
às vezes, a mesma coisa que causa um trauma enorme numa família, na outra é hábito e não é problema nenhum. Então, por isso que não tem como você, assim, conserta, para a família, e às vezes ainda é para a visão daquele indivíduo para a família. Às vezes eu estou numa dificuldade dentro da minha família, e o meu irmão não tem dificuldade nenhuma. Para ele está tudo fluindo na maior maravilha, Tá tudo é, certo. está tudo certo. A dificuldade está na forma como eu, de algum momento, estou olhando para aquilo. Ou como eu registrei aquela informação dentro da minha família. Aquilo que está aí, de volta à psicologia do espaço mental. Aquilo que está aqui dentro da minha cabeça, da forma como chegou aqui, é só meu, é aqui em mim. Então, a minha relação com isso começa em mim. Lógico que se eu mudo isso, e é isso que as pessoas não, às vezes falam, nossa, como você mudou? Nada. Você estava aqui na minha frente, depois você aqui. E ficou bom para mim, mas você vai perceber que eu sou muito mais amável com você, que eu estou gentil, porque de alguma forma você estava numa posição que me incomodava. De alguma forma eu tinha reações que estavam mostrando isso. E quando fica agradável ter você aqui, eu mudei você, eu não estou dando nota, entre aspas, de perceber isso. Mas aí você fala, nossa, como a pessoa mudou. E foi só isso. De lá, quando você está aqui e depois num lugar. Pessoalmente, nas minhas relações pessoais, eu tinha uma pessoa assim que eu olhava lá para cima, punha lá no alto. A gente, quando admira, tende a fazer isso. Mas você também coloca a pessoa num lugar que é pesado para ela, inclusive. Porque essa de ter a solução para tudo. E aí, às vezes, porque todo mundo é gente igual, e às vezes abaixar um pouco isso, e deixar num olhar mais nivelado, facilita a vida de todo mundo, e aí é mais agradável a relação. Então, essa é a dica, assim. Quando você trabalha com constelação, os representantes é que vão dar essas dicas. Então, aí sim, o constelador, por isso que eu considero tão importante uma boa formação. Existem muitas formações hoje. O próprio Bert Hellinger, quando estabeleceu tudo isso, ele é livre, cada um faz como. Então, não tem uma norma. Isso é muito bom e, ao mesmo tempo, não é. Porque o que acontece? Permite que algumas pessoas, às vezes, não tão bem intencionadas ou muito bem intencionadas, mas não tão bem instruídas ou preparadas, né? Shakespeare dizia, né? De boa intenção o inferno está cheio, né? Então, não é a boa intenção que faz um bom constelador, mas é ralar muito, é ler muito, é estudar muito, é permitir muita observação, porque não é o que eu penso que faz a diferença, é o problema do cliente, não é o meu. Então, o que eu penso não tem nada a ver com isso. A minha informação enquanto ciência, enquanto pesquisador, sim, vai mostrar para mim, porque existem, sim, como é que a constelação foi estruturada, observando o que funciona e o que não funciona. Quando eu falo de energia, a energia que vem do pai, a energia que vem da mãe, e você pode perceber, estou falando pai, estou falando mãe, sempre que eu digo pai, eu estou botando a mão do lado de cá. E sempre que eu digo mãe, do lado de cá. Porque esse é o fluxo natural, é aquela água que vai sair da pia sem eu fazer força. Mas, por alguma razão, às vezes o pai está aqui e a mãe está aqui. Aí eu sou meio atrapalhado com a vida, com algumas coisas, porque é o fluxo de energia que não está adequado. Que não está adequado. Lógico que dentro disso, e isso permite, às vezes, assim, se você levar o pé da letra, às vezes algumas informações, ou eu diria assim, interpretações um tanto pesadas. Um dia eu li um jornalista falando de constelação, chamando o Bert Hellinger de machista e de um monte de adjetivos bem pesados. Sim, se você não contextualizar, é totalmente machista, porque você fala, por exemplo, ele diz, a relação de uma
o homem e a mulher dentro de uma estrutura de família. E sim, gostando ou não, a gente tem que entender que nós, enquanto espécies, precisamos do gameta masculino e do feminino para a vida continuar. Isso é uma coisa. Agora, isso não impede que duas pessoas de mesmo sexo tenham filhos e eduquem e criem esses filhos. Sim. Só que eles não vão gerar esses filhos. Exato. E é disso que nós estamos falando. E que essa família pode ser extremamente estruturada e maravilhosa? Pode. Se as pessoas estão em equilíbrio, vão passar esse equilíbrio adiante. Mas são duas coisas distintas que as pessoas precisam compreender. Então, quando o Bert fala do homem e da mulher, ele está falando na energia do masculino. Hoje, talvez, se ele fosse ou incorporar em alguém ou reescrever, talvez ele dissesse a energia do masculino e a energia do feminino, que são energias que geram. Então, a energia do feminino é aquela energia eu digo assim, do eureka. Eu pensar no que eu tenho, eu ter ideias de eu criar. E a energia do masculino é aquela da persistência, da constância, é aquela que faz eu levantar cedo todo dia, lá fazer o mesmo trabalho todo dia, aquela mesma coisa. Essa é uma força, uma energia masculina. Lógico, por isso que a gente fala, a prosperidade depende de você estar em paz com o pai e a mãe, porque é o equilíbrio dessas duas que faz eu ir adiante. Porque prosperidade é aquilo que eu falei agora há pouco. Trabalha igual, ganha igual, e um dá certo, um se dá bem dentro do que a gente vê e o outro não. Porque eu preciso desse equilíbrio dessas duas forças. Sim. Para gerar e administrar. E são as duas forças que a gente, basicamente, que é o que traz a gente para a vida. A força do masculino e do feminino. E eu não estou falando de sexualidade, embora também seja, mas basicamente é essa força que leva a gente. Então, numa relação de duas pessoas do mesmo sexo, provavelmente tem um que representa a força, mais a força do feminino, o outro mais a do masculino, para fazer o equilíbrio. E eu não estou falando de afeminado, também não é isso. É aquela questão ou masculinizado. É aquela questão da energia. Uma pessoa é mais dinâmica para criar, outra é mais para fazer e vai adiante. Independente do sexo, porque tem mulheres que são, vamos dizer assim, são femininas, mas a atitude é masculina. Como tem homens tem homens que têm uma sensibilidade que eu chamo de homem fêmea. Aquele homem que percebe que você mudou a cor do esmalte, a cor do cabelo, a posição, né? Então, assim, é uma sensibilidade, como tem a mulher também, que é mais abrupta, né? Que é mais... E nenhum de nós existe sem essas duas energias. Eu estou na manifestação da energia do masculino, mas eu tenho que ter um equilíbrio dentro de mim, essas duas. Exato. A energia do masculino e do feminino para poder dar resultado naquilo que eu me proponho na vida. Sim. Não importa como é a minha manifestação externa física. Eu posso estar aqui travestido, lindo e maravilhoso, montado, e ser uma pessoa extremamente feliz e produtiva e com resultado, porque está em equilíbrio essas duas forças. É disso que eu estou falando. Essas duas energias. Exatamente. E aí, então, você percebeu, né, que a gente pode conversar aqui até amanhã cedo, porque tem assunto. Mas, Edson, deixa-me só perguntar isto. Eu fiquei a perceber que também é possível fazer constelações via online, ou seja, não é preciso ter presencial, certo? A gente hoje tem descoberto e feito algumas formas de trabalhar que fazem com que a gente vá usando essa percepção desse campo de energia com mais com outras ferramentas, outros olhares. No processo individual, sim, tranquilamente, porque o processo individual você vai colocar vai mostrar para o constelador como é que está no seu mundo aqui, com bonequinhos ou com alguma âncora. Cada pessoa usa
ferramentas diferentes. Eu costumo, às vezes, nem uso boneco porque é mais limitado, eu normalmente uso pedrinhas, porque eu posso, depois, o cliente leva essas pedrinhas e serve de âncora para ele lembrar daquilo que ele se propõe, daquilo que pode fazer. Então, acaba sendo assim, uma forma, mas isso é pessoal, cada um vai buscando e vai achando um jeito de... os bonequinhos que flutuam, quer dizer, de alguma forma, leva a um resultado. Então, sim, é possível você atender uma pessoa, eu fazer uma constelação para você aí em Portugal, e você olhar, como também a gente já fez muitas vezes, se eu tenho um grupo aqui, você daí faz contato e esse grupo aqui representa a sua história aí. Ainda existem muitas ferramentas, muitas formas de trabalhar, mas eu ainda sinto a importância do representante como uma ferramenta de leitura desse campo. Porque a partir do momento que eu me ponho a serviço, eu entro num campo e o meu corpo começa a se movimentar, não tem ferramenta mais rica de informação do que o corpo das pessoas. É verdade. Muito bem. Então, Edson, se alguém o quisesse contactar, se alguém dissesse assim, adorei aquilo que ouvi do Edson, gostava de fazer uma consulta com o Edson, como é que nós o podemos encontrar? Bom, eu nas redes sociais estou presente lá no e-mail, edsonjordão.com.br, o site, né, perdão, o e-mail também @edsonjordão, ou contato, mas no próprio site, edsonjordão.com.br, já vai ter no Instagram, no Facebook, o WhatsApp, nos dois você acessa o WhatsApp direto. Tanto no Facebook como no Instagram, você vai me acessar pelo WhatsApp também, porque aí é mais rápida a resposta, ou o próprio Telegram, vai depender. Agora a gente estava esses dias aí meio num susto de funcionamento, então a gente está aí, está no Telegram, no WhatsApp, na rede social é o caminho mais fácil. Ok, então se alguém aqui de Portugal o quiser contactar, basicamente pode procurar por edsonjordão.com.br, o seu site, e no Facebook está como Edson Jordão, é isso? E terapeuta Edson Jordão no Instagram. Ok, terapeuta Edson Jordão no Instagram. Edson, foi fantástico, foi enriquecedor esta nossa conversa, toda esta energia transmitida aqui pelo Edson. Eu tinha, obviamente, já tinha ouvido falar de constelações, já tinha ouvido uma outra expressão. Confesso, nunca experimentei nenhuma terapia de constelações, e para mim foi importante hoje ouvi-lo e ter aqui uma ideia mais clara, mais óbvia, mais esclarecida do próprio conceito em si e da profundidade que a terapia de constelações tem. Muito obrigado por nos ter esclarecido isto, por ter participado, por ter aceito o nosso convite. Foi uma honra tê-lo cá, Edson. Gratidão pela oportunidade. Eu quero agradecer, meu querido. Como a Débora. Eu quero agradecer muito que você ter aceito o convite, de ter vindo a brilhantar o nosso Tarot News de hoje. Muito. Trazendo essa consciência, essa, vamos dizer assim, explanação tão gostosa, né, de se ouvir. Rica. Dá vontade de fazer outra constelação. Com certeza. E para você que está nos ouvindo, muito obrigada, aliás, está nos vendo também. Deixe o seu like, entre na rede social do Edson, clica também lá, certo? E um grande beijo para vocês e até o próximo Tarot News. Obrigada, Edson. Até mais. Tchau, tchau.